Ministério da Cultura, CBMM e Geosol apresentam Seminário Online, Projeto O Reino Encantado de Azulha. Participantes: Rafaele Madormo, Diretor Executivo INAT, Instituto de Natação Infantil; Rafael Rodrigues, Conscientização Ambiental; Elisa Baião Macedo, Presidente da Fundação Cultural ACIA; Jonas Maniglia, idealizador do Projeto Azulha, 5 de junho, às 19 horas. Patrocínio: Lei de Incentivo à Cultura CBMM Geosol. Apoio: Mergulho Esporte Center, ACIA. Realização: Fundação Cultural ACIA, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. O seminário é realizado em um estúdio de gravação. Ao fundo, cortina azul, nas laterais, cortina branco gelo, uma mesa clara com as bordas de metal preto, 2 pessoas sentadas, uma de cada lado. À esquerda, Elisa Baião Macedo; à direita, Jonas Maniglia. Ao fundo, uma televisão em uma videochamada com os outros 2 participantes. Elisa Baião Macedo, mulher de pele clara, cabelos longos e lisos de cor castanho escuro que caem sobre os ombros divididos ao meio. Veste um blazer preto sobre uma blusa escura. Usa 3 colares dourados delicados. Muito boa noite. Desejamos a cada um de vocês que está acompanhando conosco essa live extremamente importante e necessária. Estamos aqui nos estúdios, eu e Jonas Maniglia, né? Queremos dar muito boas-vindas a cada um de vocês. Também temos 2 grandes convidados aqui. E hoje o nosso tema, a nossa proposição é falar sobre o nosso projeto O Reino Encantado de Azulha. O Reino Encantado de Azulha é um projeto lindo que trata de assuntos importantes: preservação ambiental, segurança aquática, né? E a gente vai falar um pouquinho com esses 2 grandes especialistas e convidados aqui da nossa noite de hoje. Vou apresentar o pessoal um pouquinho. Para quem também não me conhece, meu nome é Elisa Baião Macedo, eu sou presidente da Fundação Cultural ACIA, que é a realizadora do projeto O Reino Encantado de Azulha. Aqui do meu lado a gente vai falar um pouquinho, né, Jonas? O Jonas Maniglia, ele que é o idealizador do projeto Azulha. E nós temos lá do interior de São Paulo e da capital de São Paulo, nós temos o Rafaele Madormo, ele que é o presidente executivo, né, do INAT, que é o Instituto de Natação Infantil. Rafaele Madormo, homem de meia idade com cabelo grisalho. Ele usa uma camisa escura e tem expressão séria. Ao fundo, um ambiente desfocado. Ao seu lado, uma moldura azul com um golfinho super-herói, o Capitão Mergulho e os patrocinadores do projeto. E o Rafael Rodrigues, um homem jovem, com pele morena, cabelos com dreadlocks, vestindo um gorro cinza e uma blusa escura. Atrás dele, vê-se uma parede branca com alguns desenhos e um vaso de planta. À esquerda, uma tela azul com o Capitão Mergulho, personagem animado de um golfinho super-herói. A frase Ministério da Cultura, CBMM e Geosol apresentam Azulha, o Reino Encantado. Que ele é o coordenador dos voluntários do grupo do Greenpeace, lá de Bertioga. Então, muito boa noite aos nossos convidados. Boa noite, Jonas. Boa noite, Elisa. É um prazer estar aqui hoje. Jonas Maniglia, um homem de pele clara com barba e óculos, vestindo uma blusa preta. Espero que a gente possa passar muita informação importante aí para a turma que está assistindo, para a turma que vai assistir depois também, né? Porque a gente está ao vivo, mas fica gravado. E é uma honra estar aqui com você, com o Rafaele, com o Rafael. Hoje a gente trouxe aqui o Rafaele, que é um especialista em segurança aquática, que é um ponto muito importante do nosso projeto, e também o Rafael, que é também um especialista aí na parte ambiental, né, principalmente de oceanos. Então, é claro que eles vão se apresentar e falar bem melhor que a gente, mas é um prazer estar aqui hoje com vocês. Vocês querem se apresentar um pouquinho aí? Rafael, quem quer começar? Dos mais novos para os mais velhos, Rafael. Vamos lá, Rafael. Você está em Bertioga hoje, né, Rafael? Abre tela azul com o personagem Capitão Mergulho ao lado, já descrito anteriormente, agora com 4 janelas, mostrando todos os participantes, tanto Elisa quanto Jonas, que estão no estúdio, quanto Rafaele e Rafael, que estão em uma videochamada. Pessoal, primeiro eu gostaria de
agradecer o convite, dar boa noite Agora com a palavra, Rafaele. a todos e todas que estão nos assistindo. Eu moro no litoral de São Paulo, né, cidade de Bertioga. Eu sou biólogo, trabalho como guia de turismo nos parques estaduais também, levando as pessoas para ter um pouquinho de contato com a natureza. Durante esse trabalho que eu desenvolvo, eu também acabo fazendo bastante processo de educação ambiental, né? E como ativista, eu estou há 10 anos atuando no Greenpeace, né? Então, tenho um pouquinho de experiência aí na área para poder compartilhar com o pessoal que está aqui hoje dentro do tema proposto. Bacana demais. E lá diretamente de São Bom, Paulo, nós temos Rafaele, né, Rafaele? isso, eu sou daqui da capital há muitos anos, né? Sempre que Rafael ou Rafaele falam, abre-se a moldura azul descrita anteriormente com o capitão mergulho à esquerda e a imagem deles à direita. Com a palavra, Rafael. O mais velho da turma aqui, mas a minha área é a segurança aquática, né? Eu trabalho com isso já há muito tempo. Eu sou diretor executivo do INAT, que é o Instituto de Natação Infantil, e uma das vertentes do nosso trabalho é difundir e conscientizar as pessoas, especialmente as famílias e as crianças, dos perigos que a água pode oferecer. Porém, a gente sabe que é um ambiente muito prazeroso, mas que a gente tem que trabalhar com cuidado. E o afogamento é algo que não tem remédio a não ser a conscientização. Então, esse é o trabalho que a gente faz, a gente está muito feliz em participar, por isso eu agradeço o convite mais uma vez. Esse projeto da Azulha é um projeto muito bacana, que a gente conhece e participa já há alguns anos. Então, é um prazer estar com o pessoal da Azulha e da FACIA, que está fazendo um trabalho tão interessante, que não está circunscrito apenas a Araxá, mas é um trabalho que hoje já foi, até o Jonas pode falar um pouquinho, já esteve apresentando isso lá em Dubai, ou seja, é um trabalho que hoje já tem um contorno internacional muito importante. É verdade. Esse trabalho, né, começou lá em 2019 e justamente com essa ideia, né, de levar os pilares educacionais do nosso projeto, que são conscientização ambiental, inclusão social e segurança aquática, né, para as crianças, de uma maneira realmente prática. E a gente utiliza muito escolas de natação para fazer isso, mas não só isso, né? A internet, com esse próprio projeto, a gente chegou em muitas crianças através do teatro, livro. Isso realmente é muito valioso para nós, né? Para plantar uma sementinha ali na mente das crianças, para que elas se tornem seres humanos mais conscientes. E como o Rafael citou, a gente realmente foi para Dubai apresentar esse projeto em janeiro desse ano, de 2024, justamente porque é um projeto diferente, né, e muito bem intencionado quando a gente trata de educação com as crianças, né, de temas transversais, é muito importante. Então, foi muito legal ter essa repercussão e hoje está aqui também para falar sobre isso, né? É muito interessante a gente tratar de um projeto que às vezes começa com uma ideia pequena, né, Jonas? E quando o Jonas chegou até a FACIA, né, a FACIA já trabalha há 15 anos na cidade de Araxá, e um dos fundamentos, um dos princípios básicos da fundação é realmente trabalhar com crianças, adolescentes e também idosos, principalmente temas educacionais, culturais, históricos. Então, quando ele chegou trazendo a ideia do Projeto Azulha, a gente conversou bastante, a diretoria, né? E a gente ficou encantado com o projeto, porque às vezes através de não só um tema central, mas abordar uma diversidade, né? Como a gente acabou de falar, como você acabou de falar dos pilares do projeto, a gente consegue atingir a muitas pessoas, né? Então, a gente tem a grata satisfação de ter o apoio, né, da Lei de Incentivo à Cultura e, juntamente com os grandes patrocinadores CBMM e Geosol, a gente conseguiu alcançar
aquilo que a gente, a princípio, achava que não poderia, né? Então, nas semanas anteriores, há 2 semanas atrás, a gente começou com a apresentação do teatro. Então, foram diversas sessões da cidade. Nós já apresentamos 10 sessões teatrais, e sempre lotadas, né? A gente, aqui em Araxá, nós temos um teatro lindo, o Teatro CBMM, dentro do Centro Cultural da Universidade, né, do Uniaraxá, e o teatro, pessoal, tem 650 lugares em média, né? Então, você imagina, a gente lotou todos os dias aquele teatro falando de temas tão relevantes, né? E a Fundação fica muito feliz de poder contribuir, né, com boas ideias, com grandes ações, para que a gente consiga, através da educação, através, na verdade, da cultura, né, do teatro, da literatura, abordar temas muito significativos. Eu, Jonas, por ser mãe de 3 crianças, água é algo que sempre me apavorou, né? Eu sempre tive muito cuidado da minha casa, eu tenho piscina, mas a casa é toda telada, toda trancada, e mesmo assim a gente fica naquela... com o coração apertado, porque você não consegue evitar, né? Eu estava lendo uma matéria, Rafael, e falando, na verdade, que acidentes aquáticos poderiam ser chamados de incidentes aquáticos, porque são muito evitáveis, né? Então, através da educação, de uma linguagem acessível, através do teatro, das animações, através da literatura, a gente pode abordar de uma maneira leve, trazendo essa pauta para dentro das famílias, para dentro das escolas e também permear os lares, né? O pai conversar no café da manhã, no almoço, na janta, começar a tratar desses temas importantes, né? E para a Fundação é uma alegria ter... pegado essa ideia, né, você como idealizador do projeto. Eu queria escutar um pouquinho de você. Como é que você se sente vendo toda essa repercussão do Projeto Azulha? Porque Araxá hoje só se fala em Azulha. Nas escolas, as crianças. É uma alegria sem fim. E a gente vê isso no rosto, né? Ontem a gente estava lá no teatro com 350 crianças participando, gostando, e você como o grande mentor do projeto, o que você sente? Qual é o seu sentimento hoje? É um sentimento de muita felicidade, né? Porque realmente o projeto da Lei de Incentivo, que está sendo, né, realizado pela FACIA, né, e a gente fazendo todo esse apoio, está sendo muito bacana, porque é onde a gente vê realmente... Claro que a gente fazia diversas ações já dentro da Mergulho, a gente tem outros projetos, só que foi uma realização assim, muito grande, porque foi quando a gente faz uma coisa tão mágica quanto o teatro, né, que é uma coisa muito grandiosa também. Lá atrás a gente teve uma ideia de fazer um teatro, mas realmente a gente pensava, será que um dia a gente vai conseguir? Porque... é muito difícil realmente. Tem o livro, né, que ficou lindo, escrito até pelo Luigi, né, que é filho do Rafael, o Luigi Madormo, e uma adaptação do Rafael Nolli para um livro infanto-juvenil, que ficou incrível também, distribuir para todas as escolas. Então é uma felicidade muito grande. Vamos mostrar aqui, né? Olha o filho. Elisa segura com as 2 mãos em sua frente o livro O Reino Encantado de Azulha. Ao fundo, o oceano estampado numa cor azul vibrante e à frente, os personagens principais da trama em um monte de areia bege. Muito bonito, lindo. Por sinal. Oh. Então, assim, até no teatro, né, quando a gente vê tantas crianças gostando muito ali daquela peça e interagindo com ela mesmo, saindo de lá mais conscientes, né? A gente viu também a Deu na Telha Produções, que foram os artistas que deram vida ao teatro também, foram sensacionais, né? Estão sendo. Eles transformaram aqueles personagens, deram vida para eles mesmo, e características, personalidade. Isso tudo é um trabalho a muitas mãos e que está sendo muito bonito, né? E o principal é a gente passar aquela mensagem no final da criança saindo. Hoje a gente estava conversando com o Rafael, né? Ele que fala muito que a criança é vetor de informação, então ela chega e passa a informação para outras pessoas. Então, se ela sair de lá, né, com essa conscientização ambiental, com essa inclusão social,
e com essa segurança aquática aí na cabeça, né? Falar para a família, falar para os pais, falar para os amigos, a gente já está com a missão cumprida, né? Então é muito gratificante ver tudo isso saindo do papel. É interessante, né, Jonas? Porque sobre a natureza, a preservação da natureza, é algo que, um tema, assim, bastante recorrente, apesar de a gente ainda estar engatinhando, né, Rafael, em relação a isso. Mas o tema segurança aquática é algo realmente que as pessoas desconhecem os números, as pessoas desconhecem as repercussões e quanta tragédia poderia ser evitada se houvesse realmente a conscientização por parte das famílias. Porque, mas parece, Rafael vai me ajudar aqui com esses dados, mais de 50% desses acidentes acontecem dentro de casa, né? Então, que você poderia falar para a gente, Rafael, em termos de dados estatísticos? O que acontece no Brasil hoje? Como é que o Brasil se situa mundialmente em relação à segurança aquática? Bom, você começou falando sobre a diferenciação entre acidente e incidente, né? Acidente é algo prevenível, né? Por isso que o Dr. Spillman, que é uma sumidade do Brasil e muito reconhecido internacionalmente, ele bate nessa tecla que o afogamento não é, a maioria deles não é acidente, é um incidente, porque como ele tem a prevenção, mais de 90% dos casos poderiam ser evitados se a gente seguisse as normas básicas de segurança aquáticas. Por isso que é tão importante a conscientização. Com relação a números, em 2022, né, são dados do Ministério da Saúde, através do DataSUS, e que são compilados pela Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Nós tivemos 5.488 mortes no Brasil, ou seja, uma média de 15 mortes diárias de pessoas, sendo que dessas 15 mortes, 2 são de crianças, aliás, 3 são de crianças e 3 são de adolescentes. Por aí a gente já começa a perceber o tamanho do problema, né? É um tamanho, muito grande, porque quando a gente tem um afogamento, ele afeta não só a pessoa, mas afeta todo o entorno, a família, os amigos. E um número que aí a gente não tem um número definitivo, mas um número estimado, que são aqueles afogamentos que não são fatais, né? Então, porque a gente divide em 3, basicamente, afogamento fatal, afogamento não fatal com sequelas e afogamento fatal sem sequelas. Se a gente pegar esse total, são 5.488 mortes, ou seja, afogamentos fatais, aí você multiplica os não fatais com e sem sequelas por 17, 18 vezes, nós vamos chegar a 100 mil casos, em média, por ano. Desses, um número significativo de pessoas acaba tendo sequelas pequenas, médias e grandes. Tem gente que não perde a vida, mas perde uma série de movimentos, tem problemas muito sérios. Então, o afogamento é algo que a sociedade precisaria prestar um pouco mais de atenção. Os governos, e uma iniciativa como essa de Azul é fundamental, porque, como o Jonas já citou, a criança é um vetor de informação. A gente só vai transformar esta realidade a partir do momento da conscientização. E a criança, sendo conscientizada, ela, como vetor, ela leva essa informação para os seus amigos e para a sua família. Então, ao longo dos anos, isso vai acontecendo. Felizmente, a gente já vem com uma redução de afogamentos. Apesar desses números serem muito grandes, o Brasil está entre os principais países com mortes por afogamento no mundo, mas a gente já teve uma redução significativa nos últimos 40 anos. Nós já chegamos a ter números de 17 mil mortes no ano, né? Então, é um trabalho de formiguinha que cada um fazendo a sua parte vai ajudar. E esse trabalho que está sendo feito aí em Araxá é fundamental, que está se espalhando pelo Brasil, é fundamental para que a gente possa diminuir esses casos. O interessante você falando, né? O Sobrasa estava dando uma
lida, né? Ele faz um relatório anual sobre os índices, né? De o que acontece nos anos anteriores. E uma coisa que me assustou bastante foi o dado, apesar das mortes ao longo dos anos terem diminuído, né? Em 2020, que foi o ano do início da pandemia, teve um recorde de número de mortes. E principalmente porque as pessoas ficaram muito dentro de casa, né? O acesso ali, não saíam tanto e tudo, mas para demonstrar que a gente, é tão evitável que a gente adotando medidas de consciência e de proteção dentro da própria casa, isso reduziria significativamente, né? Tem uma questão também. Pode falar, Rafa. Que é uma coisa que é importante, que a maioria dos afogamentos de crianças de 0 até 9 anos acontece dentro de casa, mais de 60%. E não é só em piscina. As pessoas não prestam atenção, mas a gente tem muito afogamento, principalmente na faixa etária de 0 a 4 anos, principalmente quando a criança começa a engatinhar, afogamentos em baldes, afogamentos em vaso sanitário, afogamento na pia, afogamento em banheira, afogamento em máquina de lavar roupa. Então, são coisas básicas que a gente precisa prestar atenção, porque a piscina, sim, ela naturalmente, a gente já requer mais atenção. Mas, às vezes, dentro de casa, medidas básicas como fechar a porta, fechar esses locais onde tem água, tirar a água do balde, deixar o balde virado, tudo isso facilita e muito essa prevenção. Porque quando a gente fala em água, não existe segurança absoluta. Por isso que a gente fala mais seguro, a gente nunca fala que está seguro, porque com relação à água não existe segurança absoluta. Então, o termo correto a gente tenta deixar o ambiente mais seguro, porque a gente sempre sabe que existe um risco, a gente precisa diminuir esse risco. Eu até ia comentar essa questão, né, que você falou, que realmente as pessoas, elas pensam que o perigo é só ou numa cachoeira, ou num rio, ou no mar, na piscina, mas o perigo ele está em todo lugar que existe água, né? Como o Rafael acabou de falar. Inclusive, eu acho que você, por exemplo, saber nadar é tão importante quanto você ter as crianças e os pais educados, né? Porque existe um dado que o INAC sempre compartilha, né? Então a gente já está cansado de saber que a natação, pode até me corrigir, Rafael, mas a natação ajuda a prevenir, né, em mais de 80% ali o afogamento, ou seja, a criança sabe nadar, ela pode ajudar muito a prevenir, mas essa educação é muito importante, porque os pais estarem educados, né, para não deixar nenhuma chance, né, de afogamento com o filho, e os filhos também estarem educados, né, como uma simples dica do filho não ir na piscina sozinho, né, não tentar pegar brinquedo dentro da piscina ou em volta, coisas nesse sentido fazem muita diferença, porque o afogamento é silencioso e é muito rápido, né, então em questão de segundos ali, minutos, já pode ser fatal. Então, e a criança muitas vezes não sabe gritar socorro, não vai conseguir. Então, não pode dar chance para o azar, né? Só para eu falar mais um pouco, a gente precisa colocar o Rafael na conversa, que eu acho que também vamos fazer uma ligação com ele, que é o seguinte, o afogamento, a segurança aquática ela é feita em camadas. Então, saber nadar é excelente, é fundamental, porém, não é suficiente. Campeão olímpico de natação já morreu afogado. Porque Exatamente. Você pode ter um mau súbito, você pode ter várias coisas que acontecem. Então, isso não inibe, surfista morre afogado. Isso não inibe que as pessoas tenham problema. Por isso que a gente fala em camadas de proteção. Então, a gente tem que se preocupar com as pessoas, com o ambiente e com as respostas que a gente dá. Então, em pessoas, a gente está falando, uma criança nunca pode estar num ambiente, seja dentro ou ao lado da piscina, ou de qualquer ambiente aquático, sozinha. Sempre tem que ter um adulto. Irmão mais velho não pode ser responsável, porque é criança. Sim. Né? Adulto, sim. Criança nunca pode tomar conta de criança. Essa questão dos ambientes, não é porque você é muito bom nadador de piscina que você vai nadar no mar. São características diferentes. São competências aquáticas diferentes. Então, muito respeito.
né? E se acontecer um acidente, quais são as respostas que você vai dar? Como é que você vai estar preparado? Você sabe qual é o número de socorro se isso acontecer? Você sabe fazer RCP? Então, são camadas e mais camadas que a gente tem que ir colocando para que a gente vá diminuindo o risco. E aí, o Rafael, que vive aí no litoral, ele deve saber, na praia, o que isso acontece. Quantos turistas não morrem? Porque se aventurar, eu sou um bom nadador de piscina, né? E aí o Rafael acho que pode falar um pouco mais e entrar no assunto dele também, aí, se ele quiser. Isso realmente é um fato mesmo. Tem muitas pessoas que se afogam e que falam justamente isso, né? Eu sei nadar, então eu vou ali, tá tudo certo. Isso é um fato. Bom, então vou trazer assim um pouco de um histórico mesmo de trabalho, né? De conhecimento de causa assim desses últimos 10 anos que eu venho atuando. Então, primeiro para trazer uma introdução, o Greenpeace é uma ONG internacional, né? E a gente diz assim com muita tranquilidade que é a maior ONG internacional que trabalha com o tema ambiental, que a gente está em mais de 50 países, né? Trabalhando com vários temas, e eu vou trazer um recorte, que é o trabalho que é realizado com o tema dos oceanos. Então, a nível internacional, o Greenpeace ele está envolvido com alguns trabalhos que também tem outras organizações envolvidas. Então, para vocês terem uma ideia, a nossa organização está envolvida com um tratado global que está solicitando que 30% do oceano seja área de proteção. O que isso quer dizer? Que a gente olhe para uma parte desse oceano que a gente tem, que a gente sabe da importância dele para a nossa vida, que a gente olhe para esses 30% e cuide disso, de fato, não só da boca para fora, né? Então é importante dizer que nós estamos na década dos oceanos, decretado pela ONU, começou em 2021 e vai até 2030, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe um esforço internacional sendo feito para que, de fato, a gente consiga reverter algumas situações que estão acontecendo, né, com os oceanos e que vem trazendo impactos já visíveis, né, principalmente para nós que moramos no litoral. Então, trazendo um pouco agora para o micro, né, no Brasil, o Greenpeace ele tem diversos grupos de voluntários, né? Então eu sou mais um de vários voluntários espalhados pelo Brasil que ama a natureza e que se colocou à disposição para fazer a mudança, né? Essa semana, assistindo uma live, eu ouvi uma frase bem interessante que é: quem não é parte da solução faz parte do problema. Então, hoje a gente está vivendo uma situação crítica em relação ao meio ambiente, né? A gente está vendo eventos extremos climáticos acontecendo e isso está tudo interligado, né? A gente está impactando o oceano, que é o grande pulmão do planeta Terra. A gente fala, né, das florestas, mas grande parte do oxigênio que a gente respira vem dos oceanos. E muitas pessoas não sabem disso ainda hoje, né? Então, muito do nosso trabalho também é trazer essa educação ambiental, é trazer essas informações, né, para que cada vez mais as pessoas fiquem conscientes que todo mundo tem que ser parte da solução. E se você não ajuda na mudança, você é parte do problema sim, até às vezes sem você querer, né? Então é importante a gente se informar cada vez mais. E aí dentro desse trabalho dos grupos de voluntários, como eu mencionei, eu já trabalho com a organização há quase 10 anos, e aí eu acabei fundando um grupo de voluntários em Bertioga, né? Então, qualquer pessoa no Brasil pode virar voluntário do Greenpeace e pode criar um grupo na sua região, tá? E aí, muito do nosso trabalho em Bertioga passa pelas limpezas de praia, né? Porque
pelo fato da nossa localização mesmo, um dos problemas que se apresentam na região, são alguns, né, não é só esse, mas um deles é o impacto do descarte irregular, né, nessas áreas. Então, a gente sempre está fazendo limpeza nas praias, nas áreas de manguezal. Então, a nossa intenção, primeiro, é fazer a despoluição dessas áreas, né? Então, a gente sempre tenta reunir uma quantidade significativa de voluntários para aumentar a força mesmo de ação, né, do nosso grupo. E a gente sempre tem uma surpresa, que é o lixo nunca diminui. A gente sempre, quando vai fazer as nossas limpezas, acaba encontrando uma quantidade significativa. E isso acaba trazendo alguns dados para a gente, né? O primeiro deles é que, no Brasil, quase não se tem um trabalho de reciclagem, né? Que não é a solução também, né? Eu acho que é importante dizer isso aqui. Muito se fala sobre reciclagem no Brasil, da importância desse serviço acontecer, mas isso não é a solução para esse problema. Eu acho que a grande reflexão que a gente tem que fazer é: a gente vive numa sociedade totalmente consumista, que a todo momento a gente está consumindo coisas que a gente nem vai precisar. A gente vai usar uma única vez e depois nunca mais. E aí eu trago para o exemplo que é o plástico de uso único. Por qualquer praia que você andar no nosso litoral, você vai comprar um milho num plastiquinho, que vai vir num potinho de plástico com uma colher de plástico, e aí você vai tomar um refrigerante num copinho de plástico, e provavelmente isso não vai para reciclagem, né? E se for, vai ser uma quantidade muito pequena que vai ser reciclada. Então, a grande reflexão que a gente tem que fazer é: será que a gente precisa mesmo desse tipo de material? Alguém está lucrando muito com isso. Quem são? A indústria do plástico. E quem que está ficando com o ônus disso? A população, a fauna marinha, o oceano que está sendo impactado. Então, para mim, a grande solução é repensar o modo de consumo. Eu tento trazer muito para a minha vida aquela prática de reduzir, reutilizar, recusar. Quando eu vejo que eu não preciso daquilo, eu recuso, né? Então, são práticas que às vezes parece que são pequenas, mas, por exemplo, seria ótimo se todo mundo fosse no mercado com uma sacola de pano e evitasse a sacolinha de plástico. Então, são pequenas ações que a gente pode adotar na nossa vida e que vai ter um resultado que às vezes a gente não está vendo, mas está acontecendo, né? Então, lá em Bertioga, a gente já tem esse grupo de voluntários desde 2018, que a gente vem atuando na região, e a gente já conseguiu retirar uma quantidade significativa de resíduos dessas áreas, mas, como eu disse, isso não muda. Aí que entra o nosso trabalho com as crianças, porque é muito importante a gente educar as crianças, porque todos esses problemas que a gente está vendo hoje, quem que vai herdar esses problemas? Nós vamos herdar, porque é uma coisa que eu também gostaria de colocar aqui na discussão. Às vezes eu já vi muitas vezes a pessoa falando: o futuro está na mão das crianças. Olha só o absurdo dessa frase. A gente não fez a lição de casa e ainda está colocando a responsabilidade neles. Não ensinou e quer cobrar, né? A responsabilidade é de todos nós. Se eu estou vivo, a responsabilidade é minha também. Eu entendo que a gente tem que educar eles, porque, de fato, daqui a pouco vai chegar a idade pra gente e eles vão estar aí, jovens, enfim, com a caneta na mão para tomar decisões. Mas a responsabilidade é de todos nós que estamos aqui, não só dos novos e das crianças, né? Mas, de fato, a gente precisa dar um foco neles. Por quê? Porque eles estão chegando e aprendendo muita coisa. Então, se eles não entendem agora, nessa primeira idade, que é importante a gente cuidar da natureza, que todos esses eventos extremos climáticos que estão acontecendo
são resultados de uma sociedade extremamente consumista, talvez a gente vai ter grandes dificuldades, né? Agora, se a gente tiver uma juventude engajada e bem comprometida com essa mudança de hábito que eu estou comentando aqui, muito provavelmente a gente vai ter um resultado muito positivo lá na frente. Então, dentro do Greenpeace Brasil, a gente tem um trabalho que é o Projeto Escola, onde a gente vai até as escolas, mas não só nas escolas, a gente vai nas empresas e nas organizações que nos convocam para ir até esses lugares para fazer palestra sobre alguns temas. E eu, por várias vezes, já fui fazer rodas de conversa nas escolas para falar sobre o tema dos oceanos e a importância, né, da gente ter esse trabalho de limpeza, mas também trago muito na minha fala, como eu estou trazendo aqui, essa reflexão da importância dos hábitos, né? E aí a gente tem lá o Museu do Lixo, que são alguns resíduos que a gente encontra nessas limpezas, alguns itens que são de outros países, inclusive garrafa, latinha de alumínio dos anos 90 a gente já encontrou. Então imaginem vocês, uma pessoa que foi na praia nos anos 90, tomou uma cerveja e jogou ali, a maré veio, enterrou esse resíduo e a gente está achando agora. Então talvez alguma pessoa que está indo na praia hoje fazendo isso, daqui 20, 30 anos esse resíduo vai estar sendo encontrado e de uma forma muito íntegra, porque esses materiais têm uma vida útil, né? O ciclo de vida dos materiais que a gente acaba tratando nesse tema também, muito grande. Quanto tempo um vidro fica na natureza? Uma lata de alumínio, um plástico. Hoje o plástico é o principal vilão, né, de todos os resíduos. E a gente tem estudos já comprovando a questão do microplástico e o problema que ele está trazendo não só para a fauna marinha e para a saúde dos oceanos, mas para a nossa vida, porque uma vez que as espécies marinhas que estão sendo impactadas por isso e que são consumidas pela sociedade, então entra dentro desse ciclo de impacto, né? Então, Rafael, é importante a gente refletir sobre isso também. Completando aqui, você tratou de assuntos, assim, várias questões importantes, né? Mas no nosso Projeto Azulha, nós temos a Gangue Plástico, né? A Gangue Plástico ela é liderada pelo Bolhão, que foi feito de todo o lixo tóxico encontrado nos mares e oceanos. E o sargento principal do exército lá do Bolhão... É o Sargento Canudo. O Sargento Canudo. Então, e eles... nessa trama divertida que fala sobre todos esses temas importantes, a gente fala também de amizade, de companheirismo, de fidelidade, de respeito ao próximo, né? Essa gangue faz uma bagunça, mas o bem sempre vence o mal, sabe? Então, e como é que nós vamos fazer o bem vencer? Como você mesmo está colocando aqui. Conscientizar, fazer trabalhos que realmente levante a temática e a gente possa conversar a respeito disso de uma maneira clara, direta, sem rodeios, né? Você acabou de trazer, falando que tem um Museu do Lixo. Você imagina a situação de você encontrar tantos anos depois, algo que foi consumido lá atrás. E, além disso, foi o que você trouxe também, que reciclar não é a solução. Recicla, quanto mais produz, mais recicla, mais produz. Mas não é só isso, é o uso consciente de tudo. Me ajuda aqui, no dia a dia, dentro de casa, me ajuda a trazer aqui para o pessoal algumas situações que a gente poderia mudar o nosso comportamento de rotinas, de práticas do dia a dia para ajudar a preservar e a produzir menos plástico. Bom, então, eu até comentei uma, né, que é muito recorrente, que é a questão da sacolinha plástica, né? Sim. Então, isso é muito visual, porque quando eu comecei a ter esse hábito de recusar a sacola plástica no mercado, a reação das pessoas que trabalhavam no mercado era uma coisa assim, olhavam para mim como se eu fosse de outro planeta. Como assim? Você não vai levar a sacolinha plástica? Então, hoje em dia, eu já vejo que as pessoas que estão trabalhando ali no supermercado já até entendem o porquê. E aí eu sei
o motivo disso? Porque a gente tem a internet que está trazendo as informações. Então, vocês falaram do canudo. O canudo ficou muito famoso por quê? Porque saiu um vídeo de uma tartaruga com um canudo Sim. no nariz dela, né? E isso foi um vídeo horrível e repercutiu muito. Só que a gente tem vários outros itens plásticos que estão trazendo muitos impactos também e que não estão sendo falados, né? Mas é porque quando você tem o apelo, nesse caso foi o animal, né? Que está sendo impactado. Mas assim, o próprio copo plástico, eu acho que é um exemplo muito prático, assim, todo mundo deveria ter um copo na sua bolsa, e em qualquer caso que você queira, às vezes você está em algum local que tem lá à disposição um galão de água com aquele dispenser de copo plástico. Se você tem o seu copo na sua bolsa, você já vai evitar o uso de copo plástico, né? E aí muitas pessoas podem questionar, falar, mas 2 copos plásticos e todo mundo que está usando. É aquela grande questão. Se cada um fizer a sua parte, aí é 1 mais 1 mais 1 mais 1. Às vezes pode parecer que a nossa atitude está sendo pouca e que não vai fazer efeito, mas faz sim, né? Então, esse é um outro exemplo. Então, se a gente começar a reparar, a gente vai perceber que tem várias coisas que a gente pode fazer. É a própria questão do consumo. A gente acaba comprando coisas que a gente nem precisa. Às vezes a gente tem um monte de vasilha em casa, e a gente está comprando outras porque lançou a vasilha da moda, cor laranja, é a mais bonita do momento, então eu vou comprar aquela. Uma questão realidade. também, é uma realidade. Uma questão importante também é sobre o uso até dos protetores solares na praia, né? Alguns são tão tóxicos que contaminam a fauna, todo o ecossistema marinho. Então, existem protetores solares mais indicados para se utilizar em piscinas, em praias, né? Você comentando dessa questão de quantidade de plástico, trabalhar dentro de casa o sistema de separação de lixo. Em casa, meus meninos adoram utilizar canudo para tomar suco, essas coisas. Os canudos são todos em aço inox, né? Ou então em papel e tal. Então, a gente precisa ir adotando. E como você falou também sobre a questão do microplástico, a gente não está falando só que faz mal para os animais e polui os oceanos. O microplástico dentro do organismo humano é muito ruim, porque ele é um disruptor endócrino, né? Então, às vezes a gente pergunta, nossa, mas por que as meninas começam a menstruar tão cedo, entram na puberdade muito cedo? Então, tem os especialistas, né, os endocrinologistas, que vão tratar desse assunto com maestria e explicar os malefícios do plástico para a saúde humana também, né? Então, quando a gente toca nesse assunto de preservação ambiental, criança, educação, a gente está falando de coisas muito importantes. Então, por isso que o Projeto Azúlia, eu acho que está tendo tanta repercussão, assim, sabe? Porque as crianças chegam em casa contando do bolhão, do Sargento Canudo, e também o Capitão Mergulho, o que ele faz, né? Como ele reverte essa situação, como ele retoma o reino de Azúlia, porque existe um exército de pessoas, de crianças que vão ajudá-lo, né? Os personagens lá em determinado momento, a Tutuga, o Tubarino, né? Eles se olham e falam assim, mas nós somos 4 para derrotar a gangue do bolhão, a gangue do plástico, como é que nós vamos fazer? Aí, de repente, ele interagindo com a plateia, interagindo com as crianças, precisamos de vocês, precisamos de você. Aí a criança olha para o lado, olha para o outro, mas ele está falando comigo. Então, nós vamos organizar o exército de Azúlia para salvar o reino de Azúlia. Então, ele chama a plateia, ele chama cada criança para se unir a esse grupo importante para preservar o meio ambiente. Então, de repente, dentro do teatro, 600 crianças em pé falando sobre isso. Eles foram... legal. Eles foram... para participar do Exército de Azúlia. E as 3 coisas importantes que eles falam no teatro: força, consciência e inteligência.
Então, essas 3 palavras, elas repercutem de uma maneira assim muito mágica, porque ao mesmo tempo que ele se vê participando do deserto de Azulha, ele entende que ele vai ser parte da mudança, ele vai ser parte de todo o processo que vai fazer essa discussão em casa, na escola, e ele vai vencer o mal, o bem vai vencer o mal, porque juntos eles são unidos, eles são muitos, e a gente pode fazer muita coisa, né, Jonas? Então, isso tudo através do teatro, com algo lúdico, interativo e uma linguagem acessível. Então, se o adulto vai assistir, ele gosta do teatro, a criança pequena, o adolescente gosta, né? Então, essas temáticas, não adianta só ficar, né, às vezes falando palestra, a gente tem que trazer iniciativas que realmente vão demonstrar. O Rafael, tem um determinado momento do teatro que ele fala: Bolhão, a família vai para a beira da piscina, de repente o pai está ali jogando latinha para tudo que é lado, não observa, a mãe está com o celular, lendo o celular, não está observando, e a criança está sozinha na piscina, sem supervisão de ninguém. Tá muito fácil assim, Bolhão, tá muito fácil, ou seja, tá muito fácil do mal reinar, né? Então, quando a gente observa num contexto teatral tantas temáticas vindo à tona, a gente fica feliz de conseguir chegar e falar mensagens tão importantes. E a gente precisa que isso seja discutido em Araxá, em São Paulo, Rio de Janeiro, no Nordeste, no Brasil inteiro, né? Então, nós estamos aqui nessa live. Ela vai ficar, muita gente está acompanhando conosco aqui, a gente agradece demais, depois vai ficar disponível para quem não pôde assistir hoje, porque a gente está falando de coisas realmente extremamente importantes e precisa realmente falar hoje, amanhã e sempre desse assunto, né? Outro dia a gente conversando também, uma pessoa me falou: nossa, há um tempo atrás aqui na região de Araxá teve um acidente com uma criança de 2 anos, ela afogou numa banheira que tinha apenas 2 dedos de água, alguma coisa assim. Eu fiquei horrorizada com aquilo. Então, é isso que nós estamos falando. Falar principalmente para os pais e educar as crianças, né? Rafael, gostaria de parabenizar aí vocês pelo trabalho, né? Realmente um trabalho muito diferenciado, muito bacana que vocês fazem, né? Que é um trabalho voluntário e vocês vão aí nas praias, fazem a limpeza, então vocês colocam de fato a mão na massa, né? Então, parabéns aí pro Greenpeace, para vocês, né? E como você falou, qualquer pessoa pode ser voluntária, eu acho que isso é muito importante. E essa frase que você citou também eu acho muito válida, é muito bacana, que é ser parte da solução, né? Então, quando a gente pensou, quando a gente criou o Reino de Azulha, criou toda essa história, criou os personagens, a gente estava pensando exatamente nisso, ser parte da solução, né? Porque a nossa ideia desde o começo é que quanto mais crianças a gente conseguir atingir com essa ideia, melhor vai ser, porque a ideia, quando ela está fixa ali na mente da criança, ela vai florescer, né? E a ideia é florescer com coisas muito boas, porque, na minha visão, o mais importante que o Reino de Azulha faz é tratar um assunto tão importante quanto esse de uma forma muito única e muito lúdica, né? Que é a representação da poluição, do plástico nos oceanos, né? Que é representada pela Gangue Plásticos, capitaneada, né, pelo Bolhão e o Sargento Canudo, e a representação dos animais marinhos, né? Que são os nossos heróis lá de Azulha na história. Então, para a criança, a gente está falando lá de conscientização ambiental, de segurança aquática, de inclusão social, sem neles perceberem que a gente está falando sobre esse assunto. Mas depois, né, eles vão crescendo, vão entendendo esse conceito. Então, isso é muito importante realmente para a gente fazer parte da solução e para a gente colocar cada vez mais crianças sendo parte da solução também. Então, é muito bacana o trabalho de vocês. Novamente, parabenizo, né, o Projeto Escola também, igual você falou, que tá lá nas escolas, incentivando as crianças, educando elas. E eu acho que esse é o maior ponto, né, que a gente tem em comum aqui, nós 4 aqui nessa live, que é a educação, né, com as crianças, porque na segurança aquática,
na conscientização ambiental, né? Então vocês aí no Greenpeace, o Rafael lá no INAT, a gente aqui nesse projeto, né? E não só nesse projeto, com toda essa ideia, é chegar nas crianças através da educação. Ô Rafael, falando um pouquinho do INAT, me conta um pouquinho, conta pra gente um pouquinho sobre o trabalho que vocês desenvolvem a nível nacional. Bom, nós somos provenientes de escola de natação, eu e a Sandra, que é minha esposa. Ela é uma professora de natação para bebês e crianças com um grande reconhecimento no Brasil e no exterior. Em um determinado momento da nossa vida, nós percebemos que a gente tinha que fazer alguma coisa a mais para devolver um pouco daquilo que a gente recebeu. Então, nós resolvemos criar o INAT, que é o Instituto de Natação Infantil, para ajudar a desenvolver o mercado de natação infantil, para valorizar essa atividade, porque é algo extremamente importante na vida de uma criança. Infelizmente, ainda nem todas as crianças do país têm essa possibilidade, né? Mas é um sonho que isso no futuro seja algo muito mais presente na vida da maioria das crianças brasileiras. E, consequentemente, as pessoas procuram a natação como esporte, sim, como desenvolvimento, sim, mas também pela segurança aquática. E a segurança aquática se tornou algo extremamente importante na nossa vida. Como uma missão mesmo que a gente colocou isso, e aí a gente foi criando desde 2008, que a gente criou o Congresso Brasileiro de Natação Infantil, a gente começou a falar muito fortemente sobre segurança aquática. A gente já fazia isso na nossa escola de natação, a gente já fazia isso e começamos a repassar para os outros, que também existiam esforços individuais, né? Outras escolas faziam, mas não existia um trabalho digamos assim, mais organizado de escolas de natação falando sobre isso. Infelizmente, a gente foi criando, trazendo eventos, criamos o Mês Nacional de Segurança Aquática, que é novembro, que começou tímido, mas hoje se tornou uma grande atividade que todo o Brasil, escolas de natação, clubes, prefeituras falam sobre o tema. Já virou lei, o mês de segurança aquática já virou lei em algumas cidades e já está no Congresso Nacional, na última fase de aprovação para que seja uma lei de reconhecimento, que novembro é o mês de segurança aquática. Por que é importante essa lei? Porque é como as pessoas começam a prestar mais atenção, né? Então, nosso trabalho é isso, é a construção da natação infantil, de práticas que a gente chama respeitosas com a criança e também da questão da segurança aquática. E isso se tornou um projeto de vida nosso. Hoje, eu particularmente dedico mais da metade do meu tempo para a segurança aquática, né, porque é um trabalho que a gente faz de forma gratuita, a gente cria materiais, a gente faz uma série de coisas. Quem quiser entrar no nosso site, inat.com.br, vai lá em conteúdos, tem uma série de materiais que você pode baixar, jogos e tal, que você não precisa estar numa escola de natação, você pode levar isso para sua casa, para conversar com as crianças, para falar, né? Então, a gente faz esse trabalho de forma voluntária, e sempre que a gente pode, como um espaço como esse, aqui já eu diria que é um espaço muito nobre pelo trabalho que a Mergulho, o Jonas, o Mauro, a Elaine, a Maria fazem, é extremamente importante, mas a gente também fala aqui, a gente fala no Amapá, a gente fala em Roraima, a gente fala em São Paulo, onde der para a gente falar, porque o que nos une aqui é que todos nós estamos trabalhando para a conscientização das pessoas. E o nosso foco principal são as crianças, porque elas, conscientizadas, a gente, num trabalho contínuo de repetição, a gente vai ajudá-las a mais do que elas vão encampar isso como uma forma de vida, né? Como o Rafael, você percebe que o Rafael é apaixonado pelo que ele faz, porque ele tem entronizado dentro disso, ele entendeu isso e faz. Então, se a gente puder
reproduzir isso num número muito maior de crianças, nós teremos um país muito melhor. Então, acho que esse é o trabalho que nós estamos fazendo e, felizmente, é um espaço muito bacana que a gente está tendo aqui a oportunidade de conversar. E assim, a gente quer também agradecer, né, a participação de vocês, e a gente fica muito feliz em trazer esse tema aqui e parabenizar o Rafael e a Sandra pelo trabalho que vocês desenvolvem ao longo desses mais de 15 anos, né, na frente do INAT, e é um trabalho realmente muito importante e a gente precisa falar sobre isso. Tomara que a lei seja aprovada, né, e a gente falar sobre esse assunto relevante em novembro, né, todo mês de novembro a gente falar sobre essa conscientização. E lembrando que, né, que eu estava dando uma olhada, no dia 25 de julho é Dia Mundial né, da prevenção não, da segurança aquática. Da segurança aquática e de prevenção de afogamentos, né? Um dia mundial. 25 de julho. Foi criado pela ONU isso. Foi criado pela ONU isso, né? Está dando uma força muito grande. A Organização Mundial de Saúde é que criou isso, e isso é mais um movimento para a conscientização internacional. Muito interessante. 25 de julho, Dia Mundial da Prevenção de Afogamentos. Até aqui no Brasil, em novembro, né? Sim. Acredito que essa mudança é um pouco por causa do calendário, né, Rafael? Vocês que ajudaram a fazer aí novembro o mês de segurança aquática, que é antes das férias, né? É o começo véspera das férias. Sim, o período de férias entre novembro e fevereiro representa quase 50% dos afogamentos. Então, você falar um pouquinho antes disso facilita, né, que as escolas já falam o ano todo, mas você reforça para as famílias, e a gente está entrando numa outra fase agora desse projeto, que é envolver a imprensa, a mídia, por isso a importância da lei, que vai facilitar muito esse acesso. Né? Com toda certeza. E essa live não foi feita hoje à toa, não, né, pessoal? Porque hoje é um dia extremamente importante, né, Rafael? Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, nós escolhemos estrategicamente, né, Jonas, a data de hoje, porque é uma data comemorativa, né, que a gente fala mundialmente sobre o meio ambiente. Então, estamos felizes aqui juntos de estarmos tratando de um assunto extremamente especial, né? Como é que foi seu dia hoje, Rafael? O que você fez diferente no Dia Mundial do Meio Ambiente? Bom, na verdade, todo dia eu tô conectado com a natureza, porque eu moro num lugar de muita natureza, né? Então, sim, verdade. Esse é o meu dia a dia, né? A cidade de Bertioga, ela tá ali em volta dos paredões verdes, né, da Mata Atlântica. Então, meu dia a dia é sempre conectado com a natureza, seja quando eu estou na trilha com as pessoas, levando elas para ir para as cachoeiras e para as trilhas, né? Ou quando eu estou fazendo alguma atividade com um grupo. Mas eu queria aproveitar o gancho da fala para dizer que eu também estava refletindo que outro ponto de conexão dos nossos trabalhos é a arte, né? Tá no Greenpeace, tá no DNA do Greenpeace esse tipo de trabalho, né? Então, muito provavelmente vocês já devem ter visto as intervenções artísticas, né, que a nossa organização faz aí para poder falar sobre os assuntos. E aqui no Brasil a gente chama isso de artivismo. Então, o projeto, né, que vocês estão desenvolvendo aí é muito importante, porque através da arte a gente consegue tratar de alguns temas de uma forma mais leve, né? Porque muitas pessoas não querem ouvir ou não querem conversar sobre, porque também às vezes acha que é um assunto muito fora da realidade delas, né? Então, desde quando eu saí da academia, eu venho tentando trazer esse esforço mesmo de deixar os termos técnicos um pouco de lado. É óbvio que às vezes a gente precisa usar eles, mas trazer essa linguagem mais acessível, que foi algo que vocês comentaram aqui, e eu tenho absoluta certeza que a arte é um
desses caminhos, né, de trazer os temas de uma linguagem muito mais acessível. Então, a gente faz alguns trabalhos artísticos também, porque dentro desse trabalho que eu comentei, né, de limpeza, é algo muito técnico, né? Então a gente vai lá, coleta, aí no final da coleta a gente faz a triagem, faz a pesagem item por item, então a gente pesa todos os plásticos, todos os ferros, e separa, e todos esses dados a gente contribui para algumas políticas públicas no nosso país. Uma delas é o plano de monitoramento de lixo no oceano, que está acontecendo no estado de São Paulo. Nós somos uma das organizações que colabora com esse plano, que está sendo encabeçado pelo Instituto de Oceanografia da USP, né, junto com outros atores também, tanto da sociedade civil como da academia, que representa também o governo, e também tem o Plano Nacional de Monitoramento de lixo no oceano, né? Então, esse nosso trabalho, para além da despoluição, né, então, para além do resultado in loco, que seria a despoluição do local, a gente também acaba contribuindo, né? Esses dados acabam indo para um grupo de estudo que está pegando todos esses dados e atuando a nível estadual e nacional para criar, de fato, políticas públicas que tragam ações que de fato, promovam resultados significativos, né? Então, nosso grupo também trabalha nessa área, é um pouco mais técnica, mas a gente também trabalha com arte, né? Então, a gente já fez algumas exposições usando o lixo que a gente coleta, para realmente trazer o impacto nas pessoas que estão ali, né? De uma forma mais leve e também ali mais artística, né? Então, esse é um ponto também de conexão dos nossos trabalhos, né? Isso é maravilhoso, né? Eu acho que essa questão da arte, Rafael, é muito importante mesmo, porque é uma forma de fazer as crianças gostarem, né, do oceano, igual o Rafael falou, né, que esse é um ponto muito importante, porque não basta só conscientizar elas, né? Se elas realmente criarem amor pelo oceano, pelos animais marinhos, né? Pela nossa... toda a diversidade que a gente tem no oceano, com certeza, automaticamente, elas vão ser pessoas mais conscientes, né? Quando você realmente é apaixonado, né? Você não precisa de exatamente ficar conscientizando aquela criança, porque ela vai realmente se preocupar, né, genuinamente com aquele oceano, com aqueles animais, e no Reino de Azul a gente também cria muitas artes, né, igual você estava falando, através da arte, não só para mostrar uma luta contra a gangue plásticos, né, ou algo nesse sentido, mas para mostrar rituais do fundo do mar que são muito bonitos para as crianças se apaixonarem, né, lá pelo Reino de Azul, que no caso é pelo oceano, como a desova das tartarugas, por exemplo, a migração das baleias jubarte. Esses são assuntos, por exemplo, que a gente toca muito realmente para as crianças criarem esse amor, essa paixão pelo fundo do oceano, e aí sim, automaticamente, elas já vão ser muito mais propensas a serem conscientes, né? O Rafael, só para... O Rafael e Rafaele, né? Só para a título de informação também, para você ver como é que as sementes são plantadas, né, ao longo do processo. O projeto Azúlia, nós reunimos aqui quase 40 professores da rede pública e privada de ensino, através de um seminário onde nós tivemos a participação do Rafael Noli, que junto com o Luigi, né, e o Rafael, depois ele ajudou a formatar o livro, né, O Reino Encantado de Azúlia. Nós tivemos a participação desses professores, que eles serão os disseminadores através de temas transversais dentro da sala de aula para trabalhar literatura, biologia, história, porque através de uma história como essa que se passa no fundo do mar, muito assunto, muita coisa pode vir à tona. Então, o Rafael, que é um professor, um historiador, um professor aqui de Araxá, que ajudou a organizar o livro, a escrever o livro, ele
trabalhou com esses professores. Então, esses professores, cada um na sua área de atuação, dentro da língua portuguesa, arte, matemática, história, biologia, eles vão conseguir trabalhar diversos temas. Tem um exemplo prático, né? Que tem uma parte do livro que fala exatamente um tema muito diferente do que oceano, conscientização ambiental, que é o que a gente está falando aqui, que é quando o Bolhão e o Sargento Canudo invadem o reino de Azulha no começo da história, e muitos azulianos fogem, né, do reino de Azulha. E aí eles viram povos exilados, né? Então, o Rafael escreveu exatamente assim Sim. no livro, né? Então, existem vários povos exilados e tudo mais. Então, isso é muito interessante para poder explicar que hoje isso acontece no mundo, né? Tem diversos... Real. Exatamente. Essa é uma guerras, coisa que acontece. Né? Porque ali no reino, quando a gangue plástico invade o reino de Azulha, que era um lugar pacífico, bonito, onde o ecossistema marítimo funcionava, quando a gangue invade, causa muita confusão, transtorno. Então, muita gente vai embora para outros reinos, ficam exilados, impedidos de voltar. Então, trata sobre... Alguns são escravizados, né? Nós estamos falando hoje as guerras acontecendo no mundo, né? Nós estamos falando aí de Ucrânia, Rússia, muita guerra também dentro da África, né? No continente africano. Então, muita coisa pode ser trabalhada através de um simples levantamento de um tema durante a história. Então, através desse seminário que foi realizado pela Fundação Cultural ACIA, nós tivemos aí 40 professores. Imagina se esses foram os professores interessados que participaram, né, conosco. 40 professores fazendo um trabalho magnífico dentro da sua área de atuação em cada uma das escolas de Araxá. Olha o potencial disso, olha onde podemos alcançar. Inclusive, um professor brincou, nossa, esse projeto é tão bacana que ele precisa continuar existindo. E não é só esse ano, é o próximo ano, o outro, né? Através de uma remodelagem do projeto, ele virou e falou assim, pois é, Minas não tem mar, não é mesmo? Minas tem cachoeira, tem rio, tem lago. Por que a gente não pode falar sobre as espécies de águas doces? A gente pode tratar, né? O próximo tema do livro do Azulha, a gente pode falar sobre o ecossistema dentro dos rios e lagos e cachoeiras e, enfim, toda essa repercussão acontece quando muitas cabeças interessadas em determinados temas se juntam para tratar de algo relevante, né? Porque falar de meio ambiente, segurança aquática e acolhimento, né? Trazer as pessoas que são diferentes da gente para conversar no mesmo tema, você imagina a repercussão que isso não causa. Então, a felicidade nossa é grande demais, né? A diretoria da Fundação Cultural, cada um na sua área de atuação, são todos empresários, né? Todo mundo trabalha, então é voluntário também, né? Então todo mundo está dando a sua contribuição para fazer projetos interessantes, né? Nós acabamos de entregar um projeto interessante que é preservação de patrimônio histórico, onde a gente fez o restauro da Igreja Matriz, que é um patrimônio tombado aqui da cidade, faz o projeto educativo da Azulha, enfim, tem tanta coisa que pode trabalhar. E essas fundações, associações, instituições precisam estar atentas às demandas ali da comunidade, ouvir ideias. Então, por isso que no início da conversa eu falei, né, quando o Jonas veio através do projeto, olha, Elisa, tem uma ideia aqui, vamos trabalhar nessa ideia, o que você acha disso? Olha o tanto que isso é enriquecedor, né? Então, assim, a gente fica muito feliz em poder contribuir, né? E ajudar, porque você tem essa permeabilidade dentro da imprensa local, regional. Então, você vai... Quantas entrevistas a gente fez, né, Jonas? Fomos nas rádios, na televisão, imprensa escrita, na internet. Nós estamos aqui hoje falando, né? Então, é um assunto que não tem fim, porque ele é cíclico, né? A gente precisa sempre abordar para alertar as pessoas, né? Eu queria só dar um adendo que eu esqueci na hora que o Rafael estava comentando, né? Do trabalho deles nas academias. Realmente a gente aqui é prova viva de o quanto que o INAT colabora de forma também gratuita, né, de forma voluntária, para as escolas de natação conseguirem trabalhar esse tema da segurança aquática,
que até há uns anos atrás eu acredito que não era tão disseminado assim, né? Então a gente recebe lá no mês de novembro diversos materiais, né, lá do INAT, que isso é muito importante para as escolas de natação, né, poderem conscientizar os seus pais, as crianças, a comunidade. Inclusive, a gente até fez um vídeo, né, Rafael, do INAT com o Capitão Mergulho, né, que era do Toquinha, que está ali, aquele personagem que está atrás do Rafael ali, que é o personagem do INAT, que a gente fez um vídeo, tá lá no YouTube do INAT, no YouTube do Capitão Mergulho, que era um pequeno storytelling ali, né, do Toquinho entrevistando o Capitão Mergulho e tudo mais. Então, esse trabalho é muito importante. Então, a gente sente na pele, né, a importância ali do INAT. Hoje, pessoal, acho que nós vamos chegando aos momentos finais do nosso encontro, né? Nosso precioso encontro. Gostaria o Rafael e o Rafael de darem as suas considerações finais, falarem algumas palavras. O microfone está aberto para vocês. Unidade, Rafael primeiro. Bom, pessoal, eu mais uma vez, assim como eu iniciei, eu gostaria de finalizar agradecendo também, né, pela oportunidade aqui do espaço, poder compartilhar um pouquinho, né, da nossa experiência ao longo desses anos, um pouquinho do trabalho da organização. Como eu disse, foi um recorte, né, porque a organização trabalha com diversas frentes, mas de fato a gente tem um trabalho importante, né, nessa temática dos oceanos e com toda certeza vamos seguir executando esse trabalho, né, melhorando cada vez mais, porque esse é o objetivo também, né? A gente sempre está atento ao que dá para melhorar, ao que dá para cada vez mais conseguir trazer resultados positivos e benéficos mesmo para toda a sociedade, não só local, mas planetária, porque quando a gente fala de oceano, o oceano não tem fronteira, né? O ser humano aprendeu a colocar fronteira nos territórios e tá aí o porquê, um dos motivos, quando você falou em guerra, né? Um dos motivos é esse, né? É território. Então, o oceano, por mais que ele foi criado fronteiras pelo ser humano, ele não tem para a fauna, inclusive para o lixo que acaba caindo nele, né? Então, os esforços que a gente coloca nesse trabalho é muito também para trazer essa educação, que foi algo que eu tentei colocar um pouco aqui, porque é um assunto que acaba conectando todos nós, né? Então, parabenizar pelo projeto, porque eu acredito que cada pessoa que já conseguiu atingir esse nível de consciência, existiu algo para fazer ela chegar nesse nível. E muito provavelmente seja uma pessoa ou seja um projeto que acessou essa pessoa e fez ela refletir e falar, eu quero fazer parte disso, quero fazer parte da mudança. Então, vou encerrar com a fala que eu já deixei aqui hoje durante a nossa conversa, que ou você faz parte da mudança ou você é parte do problema. Então, acredito que é muito importante a gente refletir sobre isso e espero que a gente possa também cada vez mais poder somar esse trabalho aí de conscientização e me coloco à disposição aí também para futuros encontros e agradecer a oportunidade, parabéns pelo projeto. Bom, da minha parte, lógico, agradecer a Elisa, o Jonas, o Rafael, a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o trabalho tão importante que eles desenvolvem, né? Porque a gente, tanto eu como ele, a gente é um pedacinho de todo um processo, né? Eu queria deixar uma frase que é fundamental quando se fala em segurança aquática, em segurança geral, mas em segurança aquática, e para que a gente tenha uma atitude preventiva, a gente sempre tem que colocar a pergunta, onde estão os riscos? Então, qualquer ambiente que você esteja, mesmo dentro de casa, onde estão os riscos
se eu tenho uma criança pequena, para que ela possa se afogar, para que ela possa ter um problema. Como é que eu resolvo isso, né? Então, onde estão os riscos é essencial, porque nos alerta para os possíveis problemas e a gente pode agir preventivamente. Agradeço muito o espaço, estou à disposição, a família Manilha pode sempre contar comigo, com a Sandra, para os projetos que eles fazem, que são sempre projetos muito importantes, né? E esse de Azul especialmente, a gente tem um carinho muito especial. Então, o que vocês precisarem, se precisarem da gente e se puderem dar esse espaço, porque no fundo a gente também agradece pelo espaço, né? Porque vocês estão ajudando a mais um espaço que a gente tem para falar um pouquinho do que a gente tem feito, daquilo que a gente acredita, e que quanto mais gente, de pouquinho em pouquinho, a gente vai atingindo muita gente e quem sabe a gente consiga mudar o nosso cantinho e depois ir mudando, e mudando, e mudando, quem sabe o mundo não mude, né? Então, obrigado e até a próxima. Legal, pessoal, gostaria de agradecer, né, ao Rafael por estar aqui, né, pelo Greenpeace, né, por estar participando aí junto com a gente, que a gente sabe que, como ele falou, é uma organização mundial e estar aqui com um membro é muito importante para a gente, como a Elisa falou, no Dia Mundial do Meio Ambiente, né, essa data foi pensada justamente por isso, porque é simbólico, né? E tá com o Greenpeace aqui também é simbólico. Então, muito obrigado, Rafael, por ter compartilhado aí. E obrigado pelo trabalho que você faz e vocês fazem aí também. E ao Rafael é a mesma coisa, né? Obrigado, Rafael, por estar presente aqui, por estar representando o INAT aqui, que a gente sabe todo o trabalho importantíssimo que vocês fazem para a segurança aquática, para o nosso país, para as nossas crianças, né? Então, é muito importante aí essa participação de vocês. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Elisa, também, que está aqui representando a FACIA, né, que faz um trabalho muito legal aqui também em Araxá e região há um bom tempo já, né, com todos esses projetos, e abraçou o nosso projeto, os nossos personagens, a nossa história. Então, eu tenho certeza que isso foi um fator muito importante para multiplicar essa ideia na mente de tantas crianças, que hoje a gente fica muito feliz de estar. A gente já está no final desse projeto, né, desse primeiro projeto, e a gente tem certeza que o trabalho foi muito bem feito e estamos praticamente fechando aí com chave de ouro. Então, muito obrigado, pessoal, a oportunidade de estar aí. A quem assistiu ou vai assistir, espero que vocês fiquem inspirados aí por essas pessoas que falaram muitas coisas boas e importantes aqui hoje. Então, obrigado aí e um abraço. Pois é, pessoal. Então, a gente já finalizando, né? O Jonas agradeceu, mas em nome da Fundação Cultural ACIA, né, realizadora desse projeto tão importante, tão diferente, tão importante. Eu quero agradecer ao Rafael, quero agradecer ao Rafael, né, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente. O Greenpeace é simbólico, e ter alguém que faz parte e que faz um projeto de tamanha repercussão mundial nos engrandece. E falar do Instituto, né, do INAT, é realmente muito importante, porque traz a discussão à tona de um tema que às vezes não é tão falado, né? E o belíssimo trabalho que vocês realizam. Quero dizer que Araxá está de portas abertas para escutar novos projetos, novas coisas que vão fazer realmente a diferença aqui na nossa comunidade. E o Rafael já esteve aqui com a Sandra, né? Quando a gente lançou o nosso livro, né, O Reino Encantado de Azulha, no FLI Araxá, que é o festival literário aqui de Araxá. Hoje o FLI Araxá, quiçá, seria um dos maiores festivais literários do país, né? Então é motivo de muita alegria. Eu quero agradecer em nome da Fundação também a todos os nossos patrocinadores, né? A CBMM, a Geosol, o apoio da Mergulho Sport Center, também a CIA, que é a Associação Comercial e Industrial aqui da nossa cidade, né? A Fundação faz parte da CIA. Agradecer também ao governo federal, né? Porque é um projeto feito através da Lei de Incentivo à Cultura.
Cultura. E eu quero deixar o nosso abraço e falar que a Fundação Cultural Assia está de portas abertas para receber, para conversar e fazer projetos transformadores. Nós estamos aqui para isso, a gente nasceu para isso, a gente existe para isso. Então, muito boa noite, espero que vocês tenham se divertido no sentido de gostar do nosso papo, das nossas proposições, das nossas ideias, e a gente encontra muito em breve. Rafael, vem a Araxá, eu sei que você não conhece ainda, então seja muito bem-vindo aqui à nossa cidade. Só um último ponto antes da gente terminar, que eles muito bem lembrou dos nossos patrocinadores, e eu realmente queria agradecer muito também a Geosol, né, que acreditou muito no nosso projeto, a CBMM, que acreditou muito no nosso projeto também. Eu sou engenheiro de Minas de formação, né, eu nunca exerci, mas eu tive, lá quando eu era estudante, há muito tempo atrás, eu tive o prazer de fazer estágio, tanto na Geosol quanto na CBMM. Eu fiquei por pouco tempo dentro dessas empresas, mas foi suficiente para ver o quanto são empresas que comprometidas, né? Exatamente, que estão na mineração, que realmente é um ponto muito importante você se preocupar com o meio ambiente, e a gente sabe que elas se preocupam. Então isso é muito bacana, né? A gente ter essas empresas ali que estão acreditando no nosso projeto também, e que a gente sabe que sempre acreditam, né? Depositam sua fé em projetos muito interessantes. Então, um agradecimento especial aí para eles também. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, e a gente vai encerrando a noite de hoje no Dia Mundial do Meio Ambiente, deixando o nosso abraço, nosso carinho e um pouquinho do trabalho que a gente realiza para fazer um pouquinho de bem para a humanidade, né não? É isso aí. Cada um faz sua parte, fazer parte da solução, né, Rafael? E para não ser parte do problema. Um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Todos acenam com a mão em sinal de despedida. Tanto os participantes em estúdio, quanto os participantes da videochamada. Entra fechamento. Ministério da Cultura, CBMM e Geosol apresentam Seminário Online, Projeto O Reino Encantado de Azulha. Participantes: Rafaele Madormo, Diretor Executivo INAT, Instituto de Natação Infantil. Rafael Rodrigues, Conscientização Ambiental. Elisa Baião Macedo, Presidente da Fundação Cultural Assia. Jonas Maniglia, idealizador do Projeto Azulha. 5 de junho, às 19 horas. Patrocínio Lei de Incentivo à Cultura CBMM Geosol. Apoio Mergulho Esporte Center. Assia. Realização Fundação Cultural Assia. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.